Um feliz sábado para você, que bom estarmos juntos aqui para esse culto, para a gente estudar a Bíblia e para a gente crescer juntos na graça de Deus. Nesse sábado nós vamos estudar sobre a biografia de Judas Iscariotes. Será que a gente tem o que aprender com ele? Claro que tem. Então não sai daí, porque está apenas começando Esperança em Tempo de Crise. Mais uma vez, feliz sábado para você. Eu estou muito feliz de estar aqui para a gente conversar sobre a Bíblia, mas antes da gente entrar no assunto de hoje, eu quero te oferecer um presente. Essa revista aqui, ó, Evidências. Ela foi escrita pelo meu amigo, o pastor Rodrigo Silva, e ela vai de graça para a sua casa. Você vai encontrar muitos temas legais aqui, temas que falam sobre a existência de Deus, a razão da fé, o tamanho de Deus, são vários temas que vão fazer você pensar muito bem a respeito da Bíblia e da religião. Vou mostrar aqui a revista para você. Você pode ter essa revista de graça na sua casa. E sabe como é que você faz? Tem pelo menos duas formas. Você pode ligar para a gente, operadora 12 21 27 31 21. Você liga, conversa com a equipe da Escola Bíblica e eles vão fazer um breve cadastro e você vai receber essa revista de graça. O outro jeito é você mandar uma mensagem de WhatsApp. Você pode mandar agora para 12 9 8316 7797. Você manda uma mensagem, olha, eu quero a revista Evidências, e essa revista vai chegar na sua casa de graça, é um presente nosso, e eu vou te dizer, um presente de alta qualidade, que vai fazer você crescer no conhecimento bíblico. Nós vamos orar agora para a gente começar o nosso tema de hoje, tá bom? Então eu gostaria que você se concentrasse aí, fechasse seus olhos se for possível, e a gente vai falar com Deus, e daqui a pouco eu te digo sobre o que a gente vai falar. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui nesse sábado. E nós te pedimos que a tua iluminação ilumine a minha mente para expor a palavra de maneira inteligível, de maneira que nós possamos crescer com ela, e também ilumine a mente de cada uma dessas pessoas que estão me assistindo agora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos conversar hoje sobre um tema da Bíblia, que para mim é muito importante. Eu tenho estudado esse tema já há algum tempo, mas que causa um certo estranhamento em algumas pessoas quando elas ouvem a respeito desse tema. Eu quero falar para você sobre uma das biografias mais tristes que a Bíblia tem. É a biografia de Judas Iscariotes. E talvez você estranhe um pouco e se pergunte, será que a gente tem alguma coisa a aprender com Judas? Será que a vida desse homem, que foi um traidor, que fez algo tão ruim, pode nos ensinar alguma coisa? Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos mais semelhanças do que diferenças com Judas Iscariotes. E ao estudar a vida dele, nós vamos aprender muito do que fazer e do que não fazer. Mas eu concordo com você quando você diz aí que Judas Iscariotes é uma figura assim, diríamos, não grata, não é, na Bíblia, é uma figura que nos causa uma certa repulsa. Eu não sei se você conhece algum pai ou mãe que colocou no seu filho o nome de Judas. Eu não sei, eu acho que você não conhece, eu pelo menos não conheço. Mas sabe que Judas Iscariotes não era o único Judas do Novo Testamento? Existiam outros 7 Judas no Novo Testamento. Inclusive, um dos discípulos também se chamava Judas, né? Outro dos discípulos também se chamava Judas. A questão é que o nome Judas Iscariotes se tornou algo tão repulsivo que a gente não consegue, não tem coragem de colocar esse nome nos nossos filhos. Mas a verdade é que Judas se tornou um exemplo muito negativo para todos nós.
Mas ao estudar a biografia de Judas, a gente pode aprender muito sobre o seu relacionamento com Jesus e, logicamente, aprender por contraste, porque a gente vai ver o que Judas fez e tentar evitar aquilo que ele fez para que a gente não tenha o final dele. Então, eu quero começar a biografia de Judas pelo começo ali, quando ele foi chamado, escolhido para ser um dos discípulos. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, você está com a Bíblia na mão aí? Abre sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 12. Eu vou abrir a minha Bíblia também aqui, Lucas capítulo 6, a partir do versículo 12, que diz o seguinte: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Você percebeu que existia outro Judas aqui entre os discípulos? Mas a vida de Judas Iscariotes acabou se tornando mais marcante, né? E parece que quando a gente fala de Judas na Bíblia, vem logo a figura de Judas Iscariotes. Mas quando a gente lê aqui esse relato do momento em que Judas foi escolhido, em que os discípulos foram escolhidos, pode ser que pelo menos duas perguntas venham à sua mente. E a primeira delas é: por que depois de orar uma noite inteira, Jesus escolheu alguém como Judas Iscariotes para ser seu discípulo? E a segunda pergunta é: por que alguém tão ruim como Judas foi escolhido para ser um dos 12 discípulos de Jesus? Essas duas perguntas são bem interessantes e para elas há pelo menos duas respostas. A primeira é que Jesus não tinha outra opção. Deixa eu te explicar. Se Jesus fosse convidar, fosse escolher apenas pessoas boas para serem seus discípulos, ele não teria nenhuma opção entre os humanos, porque todos os seres humanos eram ruins. Aliás, todos os outros discípulos que ele escolheu também eram ruins. Pense em Mateus, por exemplo, ele era um ladrão, um cobrador de impostos. Pense em Tomé, era um incrédulo. Pense em Pedro. Pedro era um impetuoso que falava o que vinha à mente, violento. João era chamado de filho do trovão, era um homem extremamente violento. Jesus não tinha opção de buscar uma pessoa boa para ser seu discípulo, ele só tinha gente ruim para escolher. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, se Jesus fosse escolher apenas pessoas boas para ser seus discípulos, nenhum de nós teria sido escolhido. Nem eu, nem você. Porque todos nós somos ruins, nós temos natureza pecaminosa e nós temos propensão para o mal. Porém, a graça de Jesus é tão grande que escolhe gente como nós para ser seus seguidores. A segunda resposta que nós podemos dar a essas perguntas que vieram à nossa cabeça é que, ao ser escolhido como um dos seus discípulos, Judas estava recebendo uma oportunidade de mudança. E aí a gente pensa de novo nos outros discípulos. João, que era o filho do trovão, impetuoso, violento, se tornou o discípulo do amor. Pedro, que era um homem que pegou uma faca para tentar acertar a cabeça do servo lá, se tornou alguém que escreveu com amor, que escreveu suas cartas com amor. E todos os outros discípulos tiveram uma grande transformação na vida. Judas também poderia ter sido transformado se ele tivesse se entregado a Jesus. Mas ele não se entregou. Sabe, Judas tinha diversos problemas, como os outros discípulos também. Ele poderia ter sido transformado, mas os dois principais problemas de Judas eram o vício pelo dinheiro e o vício pelo poder. Eu queria que você fosse lá para o Evangelho de João comigo, João capítulo 12,
e nós vamos ler os versículos 4 a 6. João capítulo 12, versículo 4 a 6. Deixa eu ir aqui para o Evangelho de João, capítulo 12, versículos 4 a 6. Eles dizem o seguinte: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Você percebeu? Judas tinha um vício por dinheiro e tinha um vício por poder. Ele queria ser o tesoureiro do reino que ele imaginava que Jesus estabeleceria na terra. E ele já tirava dinheiro ali da bolsa que servia para a manutenção dos discípulos, a manutenção de Jesus. Ou seja, aqui já há uma semelhança muito grande entre Judas e nós. E como eu te falei, existem mais semelhanças do que diferenças entre Judas e nós. E aqui a semelhança é que muitas pessoas, infelizmente, têm problema com vício em dinheiro. São pessoas que estão buscando ganhar dinheiro a qualquer custo. E às vezes fazem isso quebrando os princípios da Bíblia, entristecendo o próprio Deus. Judas não estava condenado a ser assim por toda a vida. E ele poderia ter aprendido diversas lições com Jesus, diversas. Ele teve muitas oportunidades para isso. E eu queria passar aqui por pelo menos 2 momentos em que Judas poderia ter aprendido com Jesus, mas não aprendeu. 2 momentos nos quais Jesus ofereceu essa oportunidade para a transformação de Judas e ele não aproveitou. O primeiro momento está lá em Mateus, no capítulo 19. Você está com a sua Bíblia aí, por favor? Mateus, capítulo 19, e nós vamos ler o versículo 21. Mas olha para mim aqui que eu vou te explicar o contexto. Em Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16, Jesus se encontra com o jovem rico. E o jovem rico chega para Jesus e faz aquela pergunta: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O jovem rico tinha um problema com a soteriologia, né? Ele não entendia a doutrina da salvação. Ele achava que tinha que fazer coisas para então ser salvo. Mas aquele episódio era uma oportunidade para o jovem rico e para todos os discípulos aprenderem com Jesus. Inclusive Judas. E Judas certamente naquele momento pensou assim: agora é a oportunidade que eu tenho, ou que nós temos, de financiamento do ministério de Jesus. Porque esse jovem é rico, e como um jovem rico, ele quer seguir a Jesus, ele quer ser salvo. Então é só Jesus dizer: olha, traz o teu dinheiro, doa para o nosso ministério, e nós então você então vai ganhar a salvação. Na cabeça de Judas, o plano era perfeito, estavam resolvidos todos os problemas de financiamento da obra. Mas Jesus não deu a resposta que Judas esperava. Jesus disse: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. É aqui o versículo 21, quer ler comigo? Diz assim: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Você não acha que Judas deve ter pensado assim: Jesus, como assim? Vender tudo e dar aos pobres e depois te seguir? Olha, eu tenho convicção que na cabeça de Judas naquele momento deve ter passado um pensamento semelhante a esse. Como assim, Jesus, vender tudo? Pede para ele doar para a gente pode usar esse dinheiro para a pregação do Evangelho. Judas deve ter ficado extremamente decepcionado com Jesus naquele momento. Mas aquela era uma oportunidade que Judas tinha para aprender que Jesus é mais importante que o dinheiro. Era uma oportunidade que Judas tinha de aprender que ele deveria dar mais valor a Cristo do que aquele mísero dinheiro que ele roubava. Mas Judas não aprendeu a lição. Aquele episódio terminou e Judas continuou com o seu vício e dinheiro
continuou com seu vício em poder. Ele poderia ter aprendido, mas não aprendeu. Mas tem outro momento em que Judas poderia ter aprendido de novo uma lição, ele poderia ter tido a vida transformada, mas não teve. Vai comigo para João, de novo o Evangelho de João, agora no capítulo 6. João capítulo 6, e nós vamos ler alguns versículos aqui de João capítulo 6, porque esse é um capítulo muito importante. Aliás, eu te recomendo, depois em casa, aí com calma, leia todo o capítulo 6 de João, tem uma história que nos ensina muitas lições. Mas aqui em João capítulo 6, aconteceram alguns fatos com os quais Pedro poderia, ou Judas poderia ter aprendido. O capítulo começa com a multiplicação dos pães e peixes. Jesus então estava pregando para a multidão, ele pregou o dia inteiro, a multidão estava com fome e aconteceu todo aquele episódio que você deve conhecer. Jesus pega os pães e os peixes daquele menininho e ele multiplica e alimenta praticamente 10.000 pessoas. A Bíblia diz que depois que as pessoas viram Jesus multiplicando pães e peixes, elas queriam coroar Jesus. Acompanhe comigo o que está aqui no capítulo 6, versículos 14 e 15. Diz assim: depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Sabe, os discípulos estavam encabeçando esse movimento para coroar Jesus como rei, porque eles pensavam assim: olha, é esse tipo de rei que nós precisamos, porque ele cura as pessoas, ele ressuscita as pessoas, ele multiplica a comida. Portanto, Jesus como rei de Israel, como rei aqui terreno, com ele como rei não vai faltar saúde, não vai faltar riqueza, não vai faltar comida. E certamente naquele momento Judas também queria coroar Jesus rei, porque se Jesus fosse rei, ele seria o tesoureiro do reino. Mas a Bíblia diz que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barquinho e atravessar o mar da Galileia em direção a Cafarnaum. O texto paralelo diz isso mesmo, Jesus compeliu, obrigou. E os discípulos entraram naquele barquinho para atravessar o mar muito chateados. E naquele trajeto aconteceu a segunda história do capítulo 6, que é aquela tempestade no mar, quando Jesus caminha sobre as águas e acalma a tempestade. Depois eles chegam do outro lado do mar da Galileia, chegam em Cafarnaum. E quando eles chegam do outro lado, a Bíblia diz que a multidão seguiu Jesus. Jesus andou sobre as águas, acalmou a tempestade, foi com os discípulos para Cafarnaum. E aí, se você acompanhar a partir do versículo 25, você vai perceber que a multidão chegou lá e eles começaram a pedir algo muito interessante a Jesus. Eles queriam mais pão multiplicado, mais peixe multiplicado. Eles queriam mais milagres. E esse relato é interessante porque Jesus, durante todo o relato, a partir do versículo 25, vai falando para eles: olha, não vai ter mais multiplicação. Não vão ter mais pães nem peixes multiplicados. Não vou fazer mais milagres agora. Porque o que vocês querem de mim são os milagres e não a mim. Aquela multidão tinha um problema muito semelhante ao problema de Judas. Eles estavam interessados nos milagres de Jesus, nos benefícios de Jesus, mas não em Jesus. Naquele contexto, Jesus fala algumas coisas muito duras. Ele diz que ele é o pão da vida e que se as pessoas quiserem pão, elas têm que se alimentar dele e não mais do pão físico. E então, no versículo 66, diz o seguinte, acompanha comigo, João 6, 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Você não acha isso impressionante? Gente que dizia ser discípulo de Jesus, deixando de seguir Jesus. Mas os 12 ficaram ali. E aí Jesus olha para eles, no versículo 67, diz assim: vocês também não querem ir? Jesus foi muito duro com eles. Olha, os outros foram embora. Vocês não querem ir também?
E aí no versículo 68, Pedro dá uma resposta tremenda. Ele diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Que resposta de Pedro, não é? Porque quem vai para algum lugar. Então a pergunta mais lógica seria: Senhor, para onde iremos? Mas a pergunta de Pedro é: Senhor, para quem iremos? Porque Pedro tinha entendido que o cristão caminha para uma pessoa, não para um lugar. O cristão caminha para Cristo. Judas poderia ter aprendido muitas lições aqui em João capítulo 6. Ele poderia ter entendido que Jesus é o mais importante na vida cristã, não os benefícios, não o dinheiro, não o poder. Mas Judas não aprendeu. E aí eu quero ir com você agora para a última oportunidade de Judas. João capítulo 13, passa algumas páginas aí. João capítulo 13, e nós vamos ler dos versículos 2 ao versículo 4, do 2 ao 4, tá? Diz assim: Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E aí ele começou a lavar os pés dos discípulos. E eu queria que você parasse para imaginar aquela cena. Jesus se abaixando diante dos discípulos e lavando os pés de cada um deles. Dentre os discípulos, logicamente, estava Judas. E Jesus lavou os pés de Judas naquele dia, queridos. E enquanto Jesus lavava os pés, ele estava dizendo com aquele ato assim: Judas, ainda dá tempo. Judas, você ainda pode se arrepender. Judas, você não precisa ter o final que você está cavando. Judas, você ainda pode se arrepender. Ainda existe graça, Judas. Mas Judas deixou Jesus lavar seus pés, mas não deixou Jesus lavar o seu coração. A Bíblia diz que daquele momento, depois que Jesus lavou seus pés, Judas saiu para traí-lo. E aí eu quero ler com você na Bíblia os momentos finais da vida de Judas. Vai comigo para Mateus, por favor. Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Ou melhor, Mateus capítulo 27, tá bom? Mateus capítulo 27, aqui a partir do versículo 3, que diz o seguinte: Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: Pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: Que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Você consegue parar e imaginar aquela cena? Judas viu que o seu plano a respeito de Jesus não tinha dado certo. Jesus se entregou, cumprindo o que Isaías 53 fala, como uma ovelha muda foi para o matadouro. Então, Judas foi tomado de remorso, não arrependimento, remorso. E ele então tentou devolver as moedas. E os fariseus disseram: olha, isso é problema teu, não é problema meu. E aí aconteceu, queridos, que Judas foi e se enforcou. E o evangelista Lucas, lá em Atos, no capítulo 1, descreve o triste fim desse homem. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 19. Veja que relato triste. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles
esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Queridos, que final trágico para um homem que andou 3 anos e meio com Jesus. Judas foi se enforcar, o galho quebrou e ele caiu no chão e as suas vísceras ficaram de fora. E toda Jerusalém soube que aquele homem que tinha andado com Jesus se perdeu para sempre. Sabe, há muita coisa para a gente aprender com Judas, mas eu queria destacar aqui algumas poucas lições. A primeira lição é: Judas passou aqueles 3 anos e meio ouvindo pelo menos 2 vozes. A voz de Cristo dizendo arrependa-se e a voz do diabo dizendo traia. E na hora que Judas teve que decidir por qual voz ele teria preferência, ele escolheu a voz com a qual ele tinha mais intimidade. Com qual voz você tem mais intimidade? A de Jesus ou do diabo? Sabe, nós precisamos de mais intimidade com Jesus, para que finalmente, na hora de decidir todos os aspectos da nossa vida, nós tenhamos coragem de decidir pelo que é certo. Tem outra lição que a gente pode aprender com Judas. Judas andou com Jesus 3 anos e meio, esteve próximo a Jesus por 3 anos e meio, mas nunca se entregou de verdade a Jesus. E você? Talvez você esteja andando com Jesus já há alguns anos. Talvez você frequente uma igreja já há alguns anos, mas nunca se entregou a Jesus de verdade. Nunca deixou com que Jesus transformasse a sua vida de verdade. Sabe, agora, nesse momento, é o momento de você abrir a vida, abrir o coração de maneira sem limites, para que Jesus transforme você. Nós não precisamos ter o final de Judas, porque hoje Jesus está apelando de novo para o seu coração, dizendo: filho, filha, abandona teu pecado, para de ouvir a voz de Satanás, ouve a minha voz dizendo: existe graça, você pode ser transformado ou transformada. Eu tenho o poder para transformar você, diz Jesus, mas você precisa se entregar completamente. Sabe, a história de Judas é muito triste, mas a sua pode ser muito feliz. E sabe o que é uma história feliz? É a história de uma vida completamente entregue a Ele. Eu quero orar por você agora, para que todos nós possamos abrir o coração completamente ao nosso Senhor. Feche seus olhos se você puder. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque a história de Judas está registrada na Bíblia. É uma história triste, mas nós aprendemos muito com ela. Especialmente aprendemos que devemos nos entregar completamente a Ti. Senhor, não nos deixa andar perto de Ti sem nunca nos entregarmos a Ti. Nós somos Teus, completamente Teus, e nos entregamos mais uma vez nesse momento e fazemos isso no nome dEle, no nome de Jesus. Amém.